Olá, pessoal. Eu sou a Sara Machado e você está ouvindo o Papo de Laticínios, o podcast que conecta toda a cadeia do leite com conteúdo, inovação e, claro, histórias incríveis desse setor que a gente ama tanto. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal ou seguir o nosso canal lá pelo Spotify. Toda segunda-feira nós temos um episódio fresquinho, novinho no ar. E vocês podem também acompanhar nossas redes sociais. Lá nós compartilhamos os nossos cortes, nós interagimos com vocês. É só procurar lá no YouTube por Papo de Laticínios, procurar lá no Spotify por Papo de Laticínios e nas redes sociais por @Papo de Laticínios. Antes da gente começar, também eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que tornam, esse podcast, esse projeto possível. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda a operação de campo. Com a Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Com a Evomilk, seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. Aproveito também aqui para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como a indústria de alimento e especialmente os laticínios gerenciam os seus programas de autocontrole. O nosso grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar a gestão dos seus packs. É o nosso programa de autocontrole digital. Com o Evopac, você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança, além de facilitar o trabalho das equipes no dia a dia. Ele organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica muito a gestão das auditorias e das fiscalizações. Para vocês conhecerem mais sobre os nossos patrocinadores, vocês podem procurar por @Evomilk_BR ou @Evoali_BR lá no Instagram, nos chamar para uma demonstração, que nós vamos agendar uma demonstração para vocês. Hoje nós vamos tocar num assunto aqui no Papo de Laticínios que é muito interessante, que é cultura organizacional. Como que a gente engaja pessoas e como que a gente constrói um bom ambiente de trabalho. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos nada mais, nada menos que Eduardo Valias. E eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Sara. Também estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar esse momento aqui com você, com os ouvintes do podcast. Obrigada. Eduardo, antes da gente começar, eu queria que você contasse para a nossa audiência quem é o Eduardo Valias. O Eduardo Valias é um brasileiro apaixonado por esse país e pela atividade leiteira, Eu nasci numa fazenda de produção de leite, passei minha infância lá, que era do meu avô. Então, eu sou a 7ª geração da mesma família na mesma propriedade, no sul de Minas, em São Gonçalo do Sapucaí. Sou casado com a Leandra, pai do João Pedro e do Luca. Esses são meus principais papéis na vida, E no campo profissional, eu me formei em medicina veterinária na UFMG. Costumo dizer que me formei no milênio passado, que é verdade, Eu me formei em 1997 e tive algumas experiências muito interessantes. Quando eu me formei, o professor Ronaldo Braga Reis, da universidade, ele estava em Madison, em Wisconsin, então ele me proporcionou ir lá para os Estados Unidos, morei lá por quase um ano, fazendo uma especialização em qualidade de leite, em nutrição de gado leiteiro, participei de aulas da escola de marketing, de projeto de extensão, e o detalhe é que eu não sabia falar inglês, sabe? Então eu fui com a cara e com a coragem para trabalhar com um pesquisador muito famoso e fui percebendo que na vida os entraves estão em nós mesmos, E se a gente não enfrentar os problemas, os desafios, nós nunca conseguiremos prosperar. E voltei para Minas para assumir o negócio de pecuária da família. No dia que eu voltei, tivemos uma chuva de pedra muito forte na fazenda. Meu pai já era falecido, meu irmão mais velho agrônomo, eu veterinário recém-formado e mais 3 irmãos menores, e minha mãe tinha se afastado da fazenda. Então,
Fui reclamar de uma ração na cooperativa, o presidente me desafiou a assumir essa fábrica de ração, e ali começava uma carreira corporativa em liderança que eu não fazia, não tinha a menor ideia do que aconteceria, né? Com isso, trabalhei na Tortuga, na DSM, cheguei até a Nutron, hoje Cargill, onde fiquei por 11 anos, desde o campo como técnico comercial até uma diretoria na Cargill. Saí de lá, montei minha empresa de treinamentos e consultoria já há 6 anos. Então, um breve resumo aí, Sara, de um longo tempo, né? Que legal. Mas fico muito feliz de estar aqui, quero te parabenizar por essa iniciativa. Nós nos comunicamos muito mal. As nossas cadeias produtivas, não só o leite, quanto a carne, soja, milho, café, o que seja, nós temos uma comunicação falha ainda, né? E isso a gente deixa de gerar valor lá no consumidor final, que está sempre desconfiando dos nossos produtos. Então, verdade. Pela iniciativa aí. Obrigada, Eduardo. Eu falo isso muito aqui, né, no podcast. A gente vai fazer 3 anos que nós estamos com os episódios, com esse projeto, e eu falo que o nosso maior objetivo aqui é comunicar, né? Eu acho que a gente deve fazer a nossa cadeia crescer. Então, é comunicar internamente, como é que a gente prepara, né, as pessoas que estão envolvidas na cadeia para comunicar com as outras pessoas, como é que o nosso papel no mundo, né, chega lá no consumidor. Eu acho que é muito isso que a gente quer, né? A gente quer provar, a gente quer mostrar, né, para as pessoas que a gente tem um trabalho sério, que a gente é uma cadeia muito séria, que a gente quer sempre fazer o certo, que infelizmente tem pessoas que fazem o errado, mas é isso em qualquer lugar, né? Exatamente. Acho que é muito isso que a gente espera aqui. E aí, né, para a gente falar sobre o nosso assunto aqui hoje, que é cultura organizacional, eu queria que você falasse para a gente o que é, afinal de contas, né? Afinal das contas, o que é isso, né? O que é cultura organizacional? É o jeito que a gente faz as coisas por aqui? Exatamente, Parece que é mais Sara. ou menos isso, né? Cultura organizacional é o jeitão de cada empresa. E eu costumo dizer que não só as empresas que têm CNPJ são empresas, as fazendas também são empresas, né? Sim. Então, a cultura organizacional é aquele jeitão. Cultura organizacional é representada, na minha visão, pelos motivos pelos quais você é criticado ou elogiado, contratado ou demitido ou promovido. O que essa cultura valoriza? Né? Isso deveria ser algo bem estruturado, deveria ser algo claro para todo mundo, inclusive para retenção dos talentos, mas acaba sendo muito empírico, né? Até pela falta de conhecimento sobre isso nas gestões de empresas e também de propriedades rurais. Então, a cultura nada mais é do que aquele jeitão. Se você chega em um laticínio, é limpinho, tá tudo pintadinho, que não seja só a norma, só o que é obrigatório fazer, se está organizado, se os papéis em cima da mesa, se estão em ordem, se as pessoas te tratam com educação, isso é a cultura organizacional. E o papel que eu gosto de frisar, a cultura organizacional, ela é reflexo da liderança, do estilo da liderança. Então, assim, uma visita, em meia hora de conversa, a gente já consegue detectar qual é aquela cultura organizacional, né? Não existe cultura organizacional errada. É como os nossos valores, não existem valores errados, existe o que está posto. Que pode ser melhorado normalmente, né, com critério, entendendo as demandas do mercado, as demandas das pessoas, que nós estamos numa transformação de seres humanos nunca vista, né, sem precedente na história. Então, a cultura organizacional ela tem que ser uma ferramenta de gestão. Mas significa que eu preciso, que é o que eu escrevi lá na parede? Porque às vezes o pessoal começa a trabalhar cultura e é isso, né? Não, vou escrever uma frase lá na parede, agora eu tenho cultura aqui na empresa. E às vezes ele quer colocar uma frase muito bonita, né? Muito poderosa, igual as frases que o Eduardo posta lá diariamente. Mas ele esquece, assim, do jeito dele, né? Que, igual você falou, é o jeito que eles fazem, é o jeitão deles ali, né? É claro que às vezes precisa de algum ajuste, né? Mas é muito do jeito dele. Às vezes as pessoas erram nisso, né? Olha, eu vou trabalhar a cultura aqui agora, vou colocar a frase lá né, estampada lá para todo mundo ver. Ótima questão, viu, Sara?
A cultura organizacional não é o que se lê, é o que se sente, é o que se vive no dia a dia da empresa, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que nós que temos a liderança, que somos gestores ou que temos esse papel tão importante, nós não gerimos pessoas, nós gerimos expectativas e sentimentos. Então, qual o sentimento que eu gero com a minha conduta, com a minha forma, a minha cultura? Qual o sentimento que ela gera nas pessoas? O risco de uma cultura desalinhada com a estratégia, inclusive com o mercado e com as pessoas que estão no mercado, é que eu acabo selecionando pessoas iguais a mim. Então, eu acabo fortalecendo o que eu tenho de forte e enfraquecendo o que eu tenho de fraco. E aí fica uma cultura falha com uma empresa, muitas vezes falha também. Sabe? Então, é excelente esse ponto. A cultura não é o que se lê, a cultura é o que se vive, é o que se sente participando daquele ambiente todos os dias de trabalho durante o ano. Sim, e cultura é só para fazenda grande, para empresa grande, para laticínios grande? Ou se eu tenho um laticínios, às vezes é artesanal, com lá, às vezes numa estrutura mais familiar, se eu tenho uma fazenda, né, que tira leite, mas também com uma estrutura às vezes mais familiar, com 2 ou 3 pessoas ali envolvidas, quando que eu preciso de começar a falar de cultura? Ou, por exemplo, eu preciso de começar a falar de cultura, ou é o meu comportamento, né, as minhas atitudes ali que vão definir o jeito que eu quero que a minha empresa seja, o jeito que eu quero que o meu negócio seja, né? Excelente. Eu gosto muito de uma frase do professor Falcone, que é um grande consultor. O professor Falcone fala o seguinte, que até pouco tempo atrás, o passado era muito relevante para o futuro. Por quê? Porque o futuro, ele acontecia no futuro 90% do que aconteceu no passado. Só que agora, e eu adoro que ele coloca números, agora o passado não representa mais do que 20 ou 30% do futuro, né? Então, como que eu trago isso para a discussão de cultura? Muitas vezes, uma propriedade pequena, um laticínio pequeno, artesanal, que começou com o pai e está recebendo os filhos, eu levo a cultura da minha casa para a empresa. Mas será que essa cultura da minha casa ela vai fazer essa empresa prosperar? Será que o meu filho, que ele participa da cultura na minha casa com um nível hierárquico menor que o meu, teoricamente, ele vai para a minha empresa, ele vai querer continuar o meu legado? Será que a minha cultura atrai os meus filhos ou a minha cultura repele meus filhos? Eu acho que a medida do familiar é fantástica. Por quê? Na casa, a gente não determina quem é filho, né? Já sabe, então está pronta a hierarquia. Agora, em uma empresa, como que eu faço para reter um filho? Eu posso tratá-lo da mesma forma? Como que eu trabalho isso? Então, respondendo à tua pergunta, a partir do momento que você se colocou no mercado, a cultura passa a ser o cerne da sua atuação. Seja como funcionário, para perceber a cultura de onde você está trabalhando, seja como empreendedor. Empreendedor em fazenda, empreendedor em laticínio, em qualquer empresa. A partir do momento que eu me exponho ao mercado, eu estou sujeito a receber culturas e a implantar a minha. Sabe? Então é dinâmico, é muito dinâmico isso. E nós vivemos a cultura sem perceber, nós não temos a noção disso, sabe? Essa é a minha maior preocupação, é fazer com que as pessoas encarem isso como uma realidade produtiva e otimista. Né? Qual cultura vai me levar para o sucesso? Vou te dar um exemplo da minha empresa. Eu saí de uma grande multinacional, montei a minha empresa. Primeira coisa que eu fiz, falei assim, puxa vida, vamos ver aqui, quais são visão, missão, valores, não é para ficar no computador aqui, é para que as pessoas que venham trabalhar comigo não tenham surpresa. Né? Quais são os valores? O que eu aceito? O que eu não aceito? Sabe, agora, isso tem que estar conectado com o mercado, para que não seja uma bolha também. Eu não aceito inclusão e diversidade, está fora do mercado. Eu não aceito a geração Z comigo, está fora do mercado. E por quê? Então, assim, eu não posso também ser dono da verdade. A minha cultura, ela faz com que a minha empresa prospere ou pereça. E isso a gente vai numa constante transformação, como pessoas, inclusive, buscando melhoria. As empresas são iguais, eu enxergo a empresa como um ente vivo, né? E não uma coisa passiva, só cheia de processos. O mercado é que manda.
Se o mercado é que manda, ele é soberano, nós temos que nos adequar ao mercado. E o que esse mercado está pedindo? Está pedindo uma cultura que seja mais moderna, que seja mais inclusiva, que seja mais inteligente. É verdade. Eduardo, e eu não sei, né? Eu tô há menos tempo no setor. Acho que você que está mais tempo, você falou desde o milênio passado, tá parecendo que você é muito velho, mas não é. Mas é assim, por que a gente está falando tanto agora assim de cultura? Porque assim, eu não sei se eu não lembro disso, se eu não lembro da gente tocar tanto nesse assunto, né? Eu não participar disso, ou se realmente a gente tem falado muito mais. É porque a gente tem falado cada dia mais de cultura, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, né? Por que a gente tem falado mais disso? Todas as apresentações que eu tenho feito, Sara, em reuniões ou palestras que tratem desse assunto, a primeira pergunta é: se fosse há 20 anos atrás, nós estaríamos aqui falando de pessoas ou estaríamos falando de vaca, de produção de leite, de técnica de produção de silagem ou de uma técnica nova de produção de um queijo, né, as coisas técnicas. Agora, o que aconteceu na minha visão? Nós estamos, eu não gosto de chamar do apagão da mão de obra, mas nós estamos vivendo uma transformação das pessoas. Nós estamos vivendo uma transformação da mão de obra. E o Brasil é um país muito novo ainda, nós temos que ter consciência disso. O Brasil é um país novo que sempre teve muita oferta de pessoas para trabalho, desde o descobrimento. Então, eu faço um paralelo rápido. Quando os portugueses aqui chegaram, tinham 5, 6 milhões de índios que foram no início escravizados. O Brasil entrou na coroa portuguesa, rapidamente houve uma migração muito forte para cá. Chegaram de 500 a 700 mil portugueses ou europeus aqui. Depois nós tivemos um nefasto período da escravidão, que foram também cerca de 5 milhões de escravizados que vieram para cá. E até hoje, para ter uma ideia, como o Brasil é novo, o nosso período de liberdade é menor do que o período escravagista. Nós tivemos, se não me engano, 338 anos de escravidão no país. Depois vieram mais imigrantes. Então, o Brasil sempre recebeu muita gente e qualificado. Olha as colônias de produção de leite lá no sul, os holandeses, os alemães, né? Então, assim, sempre nós recebemos mão de obra que nos impulsionaram. Essas pessoas nos impulsionaram. De um tempo para cá, desde a década de 80, o Brasil se torna um exportador de talentos. Muita gente aqui, principalmente Minas Gerais, né, acabou sendo um hub de exportação de pessoas para os Estados Unidos, por exemplo. Então, nós começamos a perder pessoas. Isso seria um movimento normal. Só que, nesse meio tempo, as pessoas se transformaram. Surgiu uma internet aí no meio do caminho, com a geração Y, que trouxe a informação. Depois vieram as redes sociais, que trouxeram a opinião. E uma pandemia nesse meio do caminho. Né? Então, isso aí mudou muito a estrutura de organização social do mundo, não é só do Brasil. Então, as pessoas hoje, elas não se submetem mais ao que se submeteriam no passado. Um exemplo, gritar com funcionário. Não tem condição de acontecer isso hoje. As pessoas, elas têm mais coragem, inclusive, para falar assim: Sara, obrigado, mas aqui não está legal mais, eu vou buscar meu espaço em outro lugar. O ser humano mudou. Por isso que desencadeia esse movimento, e acho até, às vezes, mais alarmista do que deveria, do tal apagão da mão de obra. Sabe? Mas as pessoas foram vários fatores. Então, hoje, nós não administramos mais negócios, nós gerimos pessoas. E gerir pessoas é gerir expectativas e sentimentos. Ou eu me atento a isso, ou vou perder meus colaboradores. É simples assim, né? Nós saímos daquela gestão técnica de números, saímos para aumentar a sensibilidade. E aí, sim, no nosso mercado, eu costumo dizer que tem o ciclo da porteira e o da poltrona. Nós, do agro, nós somos do ciclo da porteira. Uma porteira fica 50 anos numa fazenda. Ela fica, e são como os nossos antecessores, os nossos gestores de hoje. É um ciclo longo. Eles aprendem muito sobre o negócio, né? Mas muitas vezes não se dedicam tanto a aprender sobre pessoas. O ciclo da poltrona é um ciclo de uma empresa urbana que a rotatividade é muito alta, inclusive na liderança. Eu trabalhei em multinacional, uma pessoa de 40, 45 anos pode ser presidente de uma multinacional.
Depois ela vai embora para a matriz, ou se aposenta e vem outro no lugar. Oxigena. Então, juntando isso tudo, nós estamos vivendo uma grande transformação, não é mudança. É transformação que é muito maior do que uma mudança. Né? Então, assim, o nosso papel é despertar essas pessoas para isso. Sabe? Enxerguem as pessoas em primeiro lugar. Depois vem as máquinas, as receitas, a originação do leite, a produção do leite na fazenda. Em primeiro lugar, enfim, estão as pessoas. Não sei se eu Muito legal, entendi. muito legal. Não, foi ótimo, ficou super claro. Não, é porque assim, é engraçado, né? Porque parece que assim, ó, antigamente as pessoas não eram importantes, não. De repente as pessoas se tornaram importantes, né? Mas que bom, né? E eu acho que no nosso setor a gente tem muita coisa, né, para poder aprender, muita coisa para poder discutir, né? Quando fala de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, de cultura, né? E tudo que você, né, fala muito bem e fala muito no seu dia a dia, né? Então a gente tem uma grande etapa pela frente ainda, né, Eduardo? Eu acredito. Né? A gente ainda tem muito desencontro nós temos um de dever de casa. gerações. Nós temos um dever de casa para fazer desde as nossas famílias. Hoje, será que os nossos filhos nos terão como referência ou a referência é alguém da internet que está bombando numa rede social? Então, acho que tem um grande dever de casa a ser feito em reunião. Né? Empresa tem muita reunião e muitas delas poderiam ser um e-mail. Mas eu falo, nós estamos no momento da reunião, de reconexão com a nossa família, com o nosso meio de trabalho, com a nossa comunidade, com o nosso mundo, enfim. Né? Então, acho que a internet, que tem nos desafiado tanto, ela tem um papel fundamental nisso, usar isso para o bem, como a gente está fazendo aqui. Exatamente. E para quem quer começar, né, a construir uma cultura forte e positiva, né, ou para quem quer só estruturar o que já existe lá, né, por onde que ele começa? Eu até escrevi algumas coisas aqui, né, que é definir valores e comportamentos desejados, né, acho que você falou isso no início, é muito legal, o que eu desejo, né, aqui para o meu negócio, comunicar de forma clara, dar exemplo, né, o líder é o espelho, reforçar, né? A gente esquece disso, né? A gente fala uma vez e corrigir desvios, né? Eu anotei essas coisas aqui né, do que eu estudei, para que seriam pontos para a gente começar a construir uma cultura. Mas tem umas coisas que é muito que é o óbvio, né, Eduardo? A gente sempre fala que o óbvio deve ser dito e a gente subestima muito, né? Eu falo assim, os detalhes do dia a dia que às vezes a gente não fala, acha que o outro sabe. E acaba perdendo, né? Você perdeu um tempo, você perdeu uma pessoa, você perdeu, né, um negócio por causa de uma comunicação que podia ser dita, né? Uma comunicação podia ter acontecido. Sim. É muito engraçado isso, porque parece assim, será que a gente tem preguiça de falar? Será que a gente tem preguiça de pensar, entendeu? Será que tem um do lado de cá que tem preguiça de falar, o outro do lado de lá que tem preguiça de pensar? Por que a gente ainda tem tanto problema de comunicação? Sendo que, assim, se você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode mandar um áudio no WhatsApp, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um vídeo ali no WhatsApp mesmo, com os vídeo bola ali, né? Tentando comunicar. Você tem um monte de software, um monte de aplicativo, você pode colocar post-it, você manda um recado, sei lá, existe inúmeras formas, né? A gente não está na época do pombo mais, né? E mesmo assim a gente fala ainda tanto, né, de comunicação, de comunicar de forma clara. Eu acho isso muito interessante, sabe? Assim, eu acho que eu sempre, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou explicando uma coisa para alguém, às vezes eu acho que eu sou bem chata, porque às vezes eu falo assim, você entendeu, né? Assim, você conseguiu entender mesmo, né, o que eu falei? Você sabe o que você tem que fazer? Porque é muito fácil as pessoas não entenderem. Muito bom. Quando me perguntam, Sara, por onde começar, eu falo assim, comece por você mesmo. Comece por você mesmo. A cultura não é o que eu vou colocar na parede, ela vem de um diagnóstico de hábitos, de costumes, do que acontece naquele ambiente ali. E um dos maiores, se não o maior entrave da humanidade é a comunicação. Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende do que eu falei. Então, eu tenho que checar. Então, falta muita clareza. E outra coisa, o adulto,
A criança é escrava das emoções. Nós adultos, nós somos escravos dos nossos hábitos. E como a gente tem um ciclo da porteira aí muito longo, eu não precisava me comunicar, eu mandava. Como líder, como gestor, por que eu tenho que comunicar? Então, eu tenho que desaprender para poder reaprender. As pessoas mudaram, né? Então, será que está claro? Será que a linguagem está correta? Se eu estou falando, se eu sou da geração Z, por exemplo, e eu tenho um cliente que é dos veteranos, com 80 anos de idade, que, graças a Deus, nós temos muitos assim no nosso mercado, será que se eu mandar no WhatsApp para ele um VLW, ele vai entender que aquilo é valeu? E será que ele vai saber o que é o valeu? Né? O CMG comigo, sabe? Eu falei, puxa vida, eu comecei a receber VLW, CMG, falei, gente, eu sou dinossauro, como é que eu vou entender isso aqui? Né? Então, o cuidado com a comunicação nunca foi tão importante, ele é fundamental. Por quê? Porque nós somos péssimos em comunicação. A inferência me faz pensar que você já entendeu o que eu falei, e eu não checo. E muitas vezes eu não dou liberdade de você me questionar o seu entendimento. Isso tudo envolve a cultura, percebe? Tem uma cultura que eu possa perguntar, como que eu vou saber se eu entendi? Será que está tão claro assim? E sempre a missão, a responsabilidade é da liderança. Né? Se eu tenho uma equipe, a responsabilidade é minha. Eu tenho que puxar os erros, eu tenho que tentar me corrigir. Quando eu começo a me corrigir, as pessoas vão se corrigindo também. Né? Então, cultura de feedback, cultura de dar o feedback positivo. Nós temos uma dificuldade em elogiar o que é bem feito dentro das propriedades e dentro de laticínios e outras indústrias. Ah, eu não posso elogiar porque ele vai ficar viciado. Então, vai ficar... não vai fazer mais direito, vai querer elogio sempre. Puxa vida, elogie em público, corrija no particular. E corrija, capriche no feedback negativo como aprendizado para quem está ali, e não como castigo. Sabe, de novo, sempre na minha cabeça aqui fica assim, sensibilidade, eu estou gerindo expectativas e sentimentos, vamos cuidar desses sentimentos para que eles desempenhem melhor para mim. Não é uma coisa, sabe, romântica, né? Vamos cuidar do sentimento das pessoas para que elas sintam orgulho de estar aqui conosco, para que elas façam as tarefas bem feitas, para que elas nos ajudem com inovação. As maiores fontes de inovação são os funcionários, os colaboradores, eles estão vendo os processos. E a gente está inibindo isso, às vezes, pelo modelo de comunicação errada. A gente falou aqui de comunicação. Se você quiser citar outros itens, né, que você acha importante para construir uma cultura, você pode ficar à vontade. Mas eu queria só fazer mais um comentário sobre comunicação. Por exemplo, né, olha, tá bom, ô Eduardo, eu não sou uma pessoa que tem facilidade com isso, né? Eu sou, sei lá, introspectiva, sei lá, eu tenho o meu jeito aqui, né? Eu não tenho muita paciência, não gosto muito de explicar, não gosto disso. O que eu posso fazer? Eu tô falando assim, né? A pessoa ali como um gestor, um diretor de uma empresa. O que ele pode fazer? Ele pode pedir ajuda para alguém? Falar, olha, tá bom, né? Eu tenho o Eduardo aqui na minha equipe que tem um carisma. Talvez, entendeu? Assim, eu não sei se isso é uma característica importante, tá? Mas às vezes ele tem um carisma, às vezes ele é uma pessoa muito atenciosa. Porque eu posso treinar o Eduardo para ele ser o comunicador aqui dentro da empresa, então, talvez, né? Assim, eu queria entender um pouquinho disso com você, porque a gente sabe que tem pessoas que, por mais que ela passe por treinamentos, né? Por mais que ela busque desenvolvimento, às vezes ela não vai ter algumas características que é necessário, né? Dentro do empreendimento. E tá tudo bem para essa pessoa ou não? Olha só, você vai ser crucificada porque você não sabe comunicar bem. Não, eu acho assim, Sara, qual é o meu papel? O papel tem que estar muito bem definido dentro da organização. Então, qual é o meu papel? Se eu sou o líder, se eu lidero uma equipe, eu tenho que liderar. Por quê? Senão eu perco a credibilidade. Então, assim, óbvio, eu posso ter todos os recursos, eu posso ter pessoas, mas o que cabe ao meu papel, eu tenho que fazer. Porque se eu aceitei esse papel, ele vem com ônus e com bônus. Não é? O cargo não é mais aquela coisa de agora eu sou chefe, não existe isso mais. Né? O cargo de liderança, ele traz encargos com ele.
E eu preciso me capacitar, eu preciso me treinar. Agora, uma coisa importantíssima que você tocou é estilo de comunicação. Isso é outra página, né? Então, Uhum. aprofundando, eu tenho meu estilo, eu sou mais extrovertido, eu, Eduardo, sou extremamente tímido. E as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque eu sou um tímido extrovertido. A minha esposa que sabe? E ela sempre, a gente dá risada aqui, porque parece que eu sou sem timidez nenhuma, e eu sou tímido. Né? Mas, puxa vida, eu tive tanto papel de liderança que não dá para não me expor. A partir Uhum. do momento que eu aceitei o desafio vem com os desafios do desafio. Né? É Então, verdade. se expor é um, comunicar é outro. Agora, eu posso ter meu estilo de comunicação mais reservado, não tem problema. O que eu preciso é ter empatia para perceber se as pessoas estão percebendo a mensagem que eu preciso passar. E não é que eu quero, é que eu preciso. Uhum. Então, eu acho que sim, pode ter qualquer recurso, mas cuidado para você mesmo não canibalizar o seu papel. A partir do momento que você canibaliza o seu papel, você perde a reputação. Perdeu a reputação e a credibilidade, aí acabou. É, isso aí é muito importante você falar, viu? Achei muito interessante. E como que a gente fala de cultura com pessoas muito diferentes, né? Como é que eu falo de cultura com o chão de fábrica até a diretoria? Como é que eu falo de cultura de eu vou chamar aqui de vaqueiro, né? Mas vários lugares chamam de E nome diferente, né? De um vaqueiro até vamos chamar de ordenhador, vai ficar mais bonito, né, Eduardo? Né? Como é que eu falo de cultura com o ordenhador até lá o diretor da fazenda? o que a gente precisa fazer, Sara, assim, eu tenho feito uns trabalhos que estão me deixando muito gratificado, sabe? Como ser humano, Uhum. inclusive, e é perceber a cultura dentro de propriedades rurais, dentro de fazendas. Como que fala com o vaqueiro? Primeiro, o que ele enxerga de bom ali? O que ele enxerga que possa melhorar? Quando a gente faz uma conversa franca com a equipe de uma propriedade rural, por exemplo, a gente começa a ter repetibilidade em algumas coisas. Sabe? Então, assim, ó, aqui tem uma fazenda que eu sou fã. Por onde a gente anda na fazenda, está escrito assim: se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Uhum. Essa é uma cultura. Se eu estou vendo aquilo, se o proprietário exige, e não que a gente não possa exigir hoje, é a forma de exigir. Se ele treina, puxa vida, eu vou trabalhar lá, como que eu não vou entregar o meu melhor? Se o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E a gente começa a perceber isso nas pessoas. Ah, o fulano é Uhum. exigente, ele gosta das coisas muito bem feitas. Mas o que você ganha com isso? Ah, o trabalho é melhor, o trabalho flui mais, né? Agora, quais pontos tem a melhorar aqui? Então, a cultura, ela é viva, ela é muito viva, não importa o tamanho da propriedade. E a forma de levar a cultura é na linguagem de cada um. Na linguagem Uhum. de cada um. O que nós estamos fazendo aqui? Fiz um trabalho que eram 8 funcionários, né? E estava completamente desalinhado, sabe? Aí faz, o que é bom aqui? Tinha 3, 4 pontos que eram recorrentes. O que precisa melhorar? 3, 4 pontos recorrentes. Ah, o que o Eduardo está fazendo aqui? Nós estamos aqui ajudando ou tentando ajudar aqui a ser um ambiente legal para todo mundo e que dê lucro para o dono. Fundamental. Uhum. Então, nós fazemos parte de uma cadeia produtiva que ela tem que gerar lucro e eu vou receber a minha parte por isso, como funcionário. Uhum. Mas nós ainda temos muito mito de ser tratado. Sabe? Então, quando a gente dá uma aprofundada e como levar na linguagem das pessoas, eu não conheço ninguém que não queira estar num lugar melhor e que Sim. ela também não queira melhorar. Às vezes tem. Se a pessoa não, se a cultura está clara, se a pessoa não adere à cultura e a cultura ela é fundamental, essa pessoa não pode ficar também. Sabe? Então são Uhum. escolhas. São escolhas. A gestão passa por escolhas todos os dias. Sim, você falou até essa questão do lucro, eu acho que isso, né, ainda é uma dificuldade de ser tratada, né, parece que um não pode saber, né, do outro, tipo assim, olha, né, não pode saber que dá lucro não, né, se o pessoal souber aqui que dá lucro, eu tô com problema. Né, eu acho que essa transparência, ela precisa de existir, mas assim, eu também não sei até que ponto ela tem que existir, né, porque é muito difícil, é muito delicado, né, às vezes quando você tá algumas estruturas de negócio, ela é mais delicada. E aí, às vezes, eu não sei quanto de números, né,
uma empresa realmente precisa de expor? Eu acho que a clareza do lucro, ela precisa de existir, né? Ninguém montou uma empresa para ser só uma empresa, né? Não é só para alocar pessoas ali, né? Acho que todo mundo ali sabe que quem monta uma empresa, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro, né? E tudo bem se o diretor ganhar mais dinheiro que todo mundo, né? Eu acho que isso também é um negócio muito importante, ô Eduardo, porque é engraçado que parece que é sempre muito fácil apontar o dedo, né? Ah, mas o Eduardo só quer lucro. Mas o Eduardo, ele assumiu um montão de riscos, né? O Eduardo assumiu riscos que eu não tenho coragem de assumir. Então, eu tenho que. Eu sou um parceiro do Eduardo nesse projeto, porque ele assumiu os riscos, né? Ele assumiu responsabilidades, ele assumiu um monte de imposto, né? E eu tô ali junto com ele porque ele precisa de mim, né, para fazer o negócio dele crescer, para fazer o negócio dele acontecer, e eu preciso dele para manter minha vida, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade nesse diálogo, né? Eu acho que as coisas precisam de ser ditas, né? Assim, eu não contrato uma pessoa para trazer para minha empresa só porque eu quero contratar, não, é porque eu estou crescendo meu negócio, eu quero crescer o meu negócio, eu preciso de ganhar, né, espaço, eu preciso de ganhar dinheiro, né? E às vezes nem ganhar dinheiro nem significa lucro, né? Mas acho que é um negócio muito que a gente também tem dificuldade ainda de falar, né? Eu acho que são tabus que a gente tem, e esse assunto é muito importante. Nós vivemos num mundo capitalista. Então, no mundo capitalista, os entes que sobreviverão, o oxigênio deles é lucro. Se eu não tenho lucro, eu não consigo reinvestir, eu não consigo contratar, eu acabo demitindo. Então, se eu faço parte de uma empresa, seja ela fazenda, laticínio ou o que for, né, nós estamos ali para gerar lucro, desempenhando o meu papel. Sabe? Então, isso tem que ser muito claro. E o lucro, e a pessoa uma empresa que está tendo lucro, ela mostra sinais. Eu já vi funcionário de fazenda falar assim: o patrão fala que não está tendo lucro, mas ele comprou uma caminhonete nova, ele comprou uma casa, ele está na praia. Então, assim, sabe, eu acho que nós temos que quebrar os paradigmas, reservando as informações que são reservadas. Cada um precisa saber o que precisa saber. Agora, a Uhum, gestão à vista, que eu sou fã, eu acho assim, o meu setor, eu estou lá no setor, numa fazenda, eu sou líder de ordenha. Quais uhum, são os 3, 4 indicadores que garantem o sucesso do meu trabalho? Como que eles estão? Eu tenho que expor, até para pedir ajuda, ou para me orgulhar, ou para treinar a minha equipe, né? No laticínio, quais são os indicadores que fazem com que o laticínio sobreviva e tenha rentabilidade? O que que é? Número de acidentes reduzido, sei lá, processo tal. Agora, ninguém tem a obrigação de abrir os números se não é uma empresa que tenha que publicar seus resultados. uhum, Então, não tem obrigação de falar quanto eu ganho, isso ou aquilo, mas toda vez que eu dou clareza, e cada vez mais as gerações novas precisam de clareza, toda vez que eu dou clareza, eu estou fazendo uma ação de retenção de talento, de pertencimento. Né? Então, uhum, assim, a mudança é tão forte, a transformação, Sara, ela é tão profunda que palavras que nem existiam, pertencimento, senso de pertencimento, uhum, existia e agora passa a ser uma ferramenta fundamental para as empresas prosperarem. Como que eu retenho as pessoas melhores? uhum, A geração nova, as gerações mais novas, elas exigem transparência, ou não vão ficar. Agora, o que eu posso divulgar, o que eu não posso. De novo, a clareza. Ó, moçada, uhum. até aqui nós estamos acordados que nós vamos ter uma gestão à vista. Daqui para frente o risco é meu, é coisa estratégica que eu não posso abrir, eu tenho concorrentes aí do outro lado da rua, eu tenho que me cuidar. Sim, sim, sim. Então, assim, É, mas não abandone a transparência nunca. Eu acho que a gente precisa entender. E mais uma coisa, Sara, essas mudanças, elas não vão acontecer da noite para o dia, elas são processos. É um processo de aprendizado, né? É um processo de amadurecimento, só que não pode demorar. Não pode uhum. demorar. É, e você falou no início, né, sobre contratar e reter, você usou até um termo sobre, que eu esqueci agora, sobre
não sei o que lá da mão de obra, meu Deus do céu, fugiu totalmente aqui. Mas assim, o quanto que tá difícil, né, de conseguir mão de obra, o quanto que tá difícil de contratar pessoas, de reter pessoas, né? Agora você tocou de novo nesse assunto. É uma cultura, né? Ou por exemplo, né, se eu sei exatamente o jeito da minha empresa, o jeitão que você falou, achei muito legal isso. Às vezes fica mais fácil contratar pessoas ou pelo menos reter pessoas, né? Porque eu acho que às vezes contratar nem é tão difícil, né? Às vezes o mais difícil é a gente reter elas ali, né? O que que o assunto nosso de hoje aqui poderia colaborar? Porque assim, hoje se você for para qualquer laticínio, para qualquer fazenda, falando do nosso universo aqui da pecuária leiteira, um dos assuntos que mais vai vir vai ficar no topo é mão de obra, né? Sem Ah, dúvida. aqui eu não consigo porque eu não tenho mão de obra, né? Eu acho que esse é o top 10, né? Tá no top 10 aí dos assuntos relacionados às dificuldades e gargalos aí da cadeia produtiva do leite. Mas como, né, que a cultura poderia me ajudar nisso? Ou realmente eu não é só isso, não é só cultura? A cultura ela reflete o que acontece ali, de novo, né? Então, assim, o meu Uhum, ambiente é inclusivo, o meu ambiente ele atrai os talentos, porque você pode ter, eu sempre falo, qual que é a diferença de um grupo e um time? Eu posso ter um grupo de funcionários, que são pessoas que estão ali porque não tem outra opção, por exemplo, que estão ali temporariamente, ou eu posso ter um time. Um time vencedor, ele é feito de talentos. Eu tenho que ter talentos comigo, né? Seja um quejeiro, mestre quejeiro, seja o cara da oficina, o mecânico, mas tem que estar engajado. O engajamento é muito importante. E o engajamento ele está diretamente relacionado à cultura. Sabe? Eu quero deixar a cultura mais tangível aqui para não parecer algo romântico. É prático. É prático. Por exemplo, se eu sou um líder que grito com as pessoas, eu vou ter funcionários mais velhos que já estão acostumados com aquilo. Ou vou ter pessoas que estão ali por oportunismo e não por oportunidade, que vão embora daqui a pouco, assim que arrumarem outro emprego. Por quê? Eu vi um dado muito interessante do Ministério do Trabalho: 36%, que foi o maior fator das pessoas que mudaram de emprego, que pediram demissão no ano passado, elas já tinham outro emprego em vista. Então foi uhum, recorrente, já tinha outro emprego. Eu mudo de chefe, na verdade. Eu estou mudando de ambiente, na verdade. Por quê? Quando a gente olha nesse trabalho feito pelo Ministério do Trabalho, a remuneração ela está lá embaixo, é importante também. Mas nós nos aliviamos a mente falando assim, a consciência, fulano foi porque vai ganhar 30% a mais, eu não tinha como competir. E na uhum, verdade não é. Então volto na comunicação, as pessoas falam muitas vezes o que é conveniente, não a verdade. Nós latino-americanos, nós não gostamos de conflito, ponto. Isso é um traço cultural. Eu trabalhei com o europeu e com o americano. O europeu, o americano chega para você e fala assim: Sara, esse seu trabalho está horrível, volta lá e faz de novo, mas traz amanhã. E está tudo bem, está tudo bem. uhum. Tem um jeito de falar. Agora, às vezes, eu fico com medo de ofender uma pessoa porque eu vou falar a verdade. Sim. Sabe? Então está faltando isso, está faltando essa quebra, sabe, de paradigma para ter mais transparência e para que a cultura seja levada a sério. Se eu sou líder, eu fundei minha empresa, eu sou o guardião da cultura dessa empresa. Se eu não aceito desonestidade, eu não posso pedir uma notinha com R$ 50 a mais no posto de gasolina ou em algum outro lugar. Eu tenho que ser o exemplo. Então, Uhum. é o que a gente vive, não adianta enfeitar. Sabe, agora eu posso me Aham. aperfeiçoar e devo me aperfeiçoar, sabe? Eu preciso me comunicar melhor. Eu, Eduardo, Uhum. tive um feedback fantástico de um liderado. Ele falou assim: Eduardo, às vezes as coisas estão tão claras na tua cabeça que você não consegue fazer com que a gente entenda. Porque para você é tão simples, porque já fez muitas vezes e está tão claro onde você quer chegar, eu estou perdido. Eu estou perdido. Então, isso foi fantástico, esse feedback. Falei, puxa, é verdade, eu preciso cuidar da comunicação para que ele entenda o que a empresa precisa, que não é o Eduardo, é a empresa. Uhum. Sabe? Então a gente volta na comunicação, volta no relacionamento, volta na confiança. Eu não vejo outra forma de prosperar nesse mundo atual do que não seja cultivando uma cultura saudável. Que legal. Muito legal. E o que que é uma postura profissional para você, né? O que que é performance de verdade?
Eu vou recorrer ao professor Falcone novamente. Eu sou fã dele. Ele fala o seguinte, que Ele é líder ótimo. é quem bate as metas, ou seja, entrega os resultados, usando os métodos certos e as pessoas certas no time. Então, isso para mim é o cerne disso tudo que você questionou. Nós precisamos entregar resultados, sabe? Então, assim, o Sim. que é alta performance? É entregar o resultado recorrentemente. Eu trabalhei com uma pessoa que foi RH da Disney. A Disney é considerada a empresa de maior aceitação pelo cliente. Eu, particularmente, acho a Disney complicado, porque é tudo caro, tem fila e é um calor danado lá, já fui lá. Então a gente fica na fila e tal. Só que você sai de lá daquele ambiente teoricamente hostil, a gente sai de lá querendo voltar e nem se preocupa mais com o preço. Por quê? Porque nós somos tão bem recebidos, as pessoas sorriem tanto para a gente, é um ambiente tão acolhedor que a gente se sente na família Disney, né? E lá eles têm uma prática que eu levo sempre por onde eu vou, que é uma linha amarela, imaginária. Eles falam assim, ó, a pessoa chegou para trabalhar, ela pode estar no pior dia da vida dela. Mas eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Isso é fantástico, é uma quebra de paradigma. Então, se eu me dispus a ir trabalhar, cara, você atravessou a linha amarela. Atravessou a linha amarela, é como se chegasse em um palco, dê um show. Dê o show que as pessoas esperam que você dê. Então, assim, puxa vida, eu sou mecânico de um laticínio. Eu estou lá com um tanque de expansão, qualquer coisa que está precisando de mim. Não importa o que eu estou vivendo. Se eu me dispus a estar ali, esteja plenamente. Então, isso é alto desempenho, é entregar o que se espera recorrentemente. Recorrentemente. E a gente conhece, fala assim, ó, fulano eu posso contar com ele. Aquela pessoa eu posso contar com ela. Isso é alto desempenho, sabe? Agora, presença. O que tá? Eu acho presença das habilidades interpessoais uma das mais importantes. Presença não é o que eu quero que as pessoas percebam, é como que elas percebem que eu estou ali. E uma coisa, Sara, que está matando a presença é o celular. Quantas vezes a gente está numa reunião importante, está numa conversa importante, a pessoa está no celular e se desconectou daquele ambiente ali. Agora, imagina se eu sou um funcionário seu, colaborador. Quando você precisa de mim, você está me passando uma instrução, eu estou no celular. Então, além de ser um desrespeito, qual percepção de presença você vai ter de mim nesse momento? Eu posso quebrar a reputação que eu construí por muito tempo, só por não estar ali. Então, presença, mente e corpo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você está trabalhando, trabalhe. Nós vivemos muito tempo sem celular. Eu adoro celular. Mas, puxa vida, se eu vou fazer um trabalho importante, eu estou aqui com você, meu celular está aqui desligado. Desligado. Se eu estou numa reunião importante, eu desligo. Isso é uma prática que eu fui treinado. Fui treinado a isso. Hoje me incomoda de estar em um ambiente, o meu celular está incomodando o ambiente. Agora, se incomoda a mim, imagina você. Sabe? Está dedicando o seu tempo aí, que abre o espaço. Então, assim, a presença vai muito do que as pessoas percebem de nós. E o que é profissionalismo? Puxa vida, eu não posso chegar no laticínio para trabalhar com a roupa suja. Eu não posso chegar no laticínio para trabalhar e não usar EPI. Eu não posso chegar ali e não fazer com que aquele ambiente seja melhor porque eu cheguei. Eu tenho que fazer. Sabe? Então, mau humor, pessoa mal educada, gente, não cabe mais, nem na liderança, nem nos cargos que sejam base, não cabe mais. E nas fazendas a mesma coisa. Né? A gente chega em uma fazenda, você viu um tanto de arame farpado no chão, cerca quebrada, puxa vida, você vê que não tem zelo. Né? Pode ser uma condição econômica? Pode sim, tudo bem que seja assim, mas qual o mínimo que eu posso entregar para que ali seja um ambiente bom? Eu vejo muito agricultura familiar. Santa Catarina, convivi muito com o mercado de Santa Catarina, né? Então, assim, tem cooperativa lá que tem 18 mil famílias cooperadas, as quais mais de 2.000 são produtoras de leite, com uma média de 10, 11 vacas por fazenda. E a gente vê tudo arrumado, os filhos voltando.
Porque a fazenda é arrumada, a produção de volumoso é boa, são vacas de genética boa, com alta produtividade, ou seja, é um círculo virtuoso. Uhum. Querem participar disso. Agora, se eu trabalho, eu chego em casa reclamando da minha atividade, eu não cuido da minha atividade, caiu uma telha com vento, deixa para depois, a telha de barro, caiu, não, deixa para depois, arrebentou uma corrente, deixa para depois. Sabe? Para que o meu filho vai querer conviver com aquilo ali se a internet mostrou para ele que ele pode ganhar o mundo? Então, hoje o nosso concorrente é a internet. Sabe? E aí, ou cuida do ambiente, ou vai ficar sozinho. Não tem jeito. Automação importante também. Automatizar o máximo possível, mas nós nunca substituiremos 100% das pessoas. É impossível. Muito profundo, Eduardo, muito profundo mesmo, viu? Porque você começa assim, eu falo que eu fico aqui, né, nessa posição de meio que entrevistadora, né? Mas assim, à medida que os convidados vão falando, você vai passando um filme pela sua cabeça, né? E você começa a refletir todas as suas ações do dia a dia. E é engraçado isso do celular, porque assim, às vezes eu me dou o direito da pessoa que está falando comigo e eu estar no celular, né? Tipo assim, olha, Sara, eu preciso de tal coisa e tal, eu estou escutando ela, mas fazendo outra atividade aqui. Mas aí quando eu vou falar com ela, eu não quero que ela pegue no celular, Isso. né? Entendeu? Assim, e isso muda muito a percepção da gente, né? Porque o outro tem a mesma percepção sobre valores, sobre importância, sobre comportamento que eu, né? Assim, independente de hierarquia, todo mundo tem as mesmas percepções, né? Então, o fato de eu estar presente ali naquele momento, de eu prestar atenção no outro, eu falo que tem um livro que eu li há muitos anos, que ele mudou minha vida. Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fantástico, fantástico. E assim, e toda vez que eu estou relapse, talvez, né, no meu dia a dia, eu lembro disso, penso, caramba, né, não tem nada mais importante para o outro do que eu prestar atenção nele. E o quanto que isso é valioso para o negócio, se eu estou prestando atenção, igual agora, nós estamos nesse momento aqui, né? Às vezes, se a gente tivesse numa reunião com mais pessoas, ou às vezes se a gente tivesse, né, só encontrado e conversado, às vezes eu teria pegado no celular, você teria pegado no celular, a gente teria se dispersado em algum momento, por mais que a gente ache que a gente consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. É por isso que existe a lei de trânsito, né? Eu não posso pegar no celular enquanto eu estou dirigindo, porque está mais que provado que eu fico dispersa. Mas assim, o quanto que é valioso, né? Assim, se eu paro uma hora, e eu comecei a prestar muito mais atenção nisso, Eduardo, quando eu comecei a fazer podcast. Porque eu entro para um podcast, eu me desligo de tudo, né? Eu não tenho celular, eu tenho eu e meu convidado aqui e o assunto que nós vamos tocar. E assim, eu saio daqui muito mais rica todas as vezes, né? Porque eu aprendi coisas com o Eduardo, eu aprendi coisas com outras pessoas que passam por aqui, me engrandecem muito esse momento, sabe? E se me engrandece muito, eu posso proporcionar isso com outras pessoas em outros momentos da minha vida, né? Se eu estou sentado conversando com meu pai, ou se eu estou sentado conversando com uma pessoa que trabalha comigo, né? Então, eu achei espetacular você tocar nesse assunto, porque parece que a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Parece assim, como que eu sou eficiente hoje em dia? Eu converso com o Eduardo, respondo o e-mail, e ainda por cima estou aqui no WhatsApp também, resolvendo outro problema, né? Assim, eu acho que as tecnologias nos ajudam realmente a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que o quanto que eu estou concentrado naquilo ali? Assim, o meu cérebro, ele consegue acompanhar tudo isso? Nós estamos vivendo uma fase, Sara, de hiperestimulação. Então, nós estamos hiperestimulados em estado de alerta muito alto. Então, assim, se eu estou aqui conversando com você, se eu ficar preocupado quais mensagens estão chegando no meu celular, né? Puxa vida, eu não vou conseguir prestar atenção. Então, isso tudo é treinamento. E uma coisa que eu sempre falo, nós devemos aprender com todo mundo. Todo mundo tem algo para ensinar. Essa questão da atenção foi mais um feedback que eu tive de um liderado meu. Porque ele chegou na minha sala, na Cargill, um dia já eram as 5:30 da tarde, eu estava lá trabalhando, respondendo os e-mails, que eram centenas de e-mails, era um negócio avassalador. E ele chegou na minha sala, eu fechei a tampa do meu laptop para conversar com ele, instintivamente. Aí, antes de começar a reunião, ele falou assim, você não imagina o tanto que eu gosto de vir aqui falar com você, porque você desliga o computador para ouvir a gente.
isso foi instintivo, sabe? Mas assim, puxa vida, a partir do momento que eu ganhei esse feedback positivo, eu preciso internalizar isso. Eu preciso internalizar. E muitas vezes nós deixamos de ser profissionais, sabe, por pequenas coisas. Qual a percepção das pessoas? Se eu recebo uma visita na minha casa, eu vou dar atenção a ela que eu deveria dar para o meu liderado na empresa. Eu deveria dar para o meu liderado na fazenda. Sabe, eu gosto de fazer essa analogia. Puxa, se eu recebo, eu acho que a minha sala, o meu escritório na fazenda é a minha sala de visita da minha equipe. Como que eu não vou dar atenção? E tem uma pegadinha, sabe? No bom sentido, assim, eu gosto muito, quando a gente tá andando em fazenda ou andando em empresa, eu pergunto para as pessoas assim, o seu chefe tá te chamando lá no escritório, e perceber a reação, sabe? Então, assim, isso te preocupa ou te motiva? Sabe? Então, assim, como que Legal. você está recebendo as pessoas na tua sala de visita do trabalho? Não, fala aí que eu estou ouvindo. Não dá mais, não pode. Essas pessoas não aceitam mais isso, principalmente a geração Z. Sim. Mas assim, eu acho que, né, acho que a geração Z está nos ensinando muita coisa, né? Mas eu acho que pessoas, de forma geral, elas querem atenção, né? Assim, eu Exato. acho que todo Os mundo, né? médicos são tão criticados hoje. A médico do SUS, ele nem olha pra gente, nem pergunta. Eu gosto, a analogia do médico é perfeita, porque se eu vou ao médico, eu estou precisando de ajuda. Se eu vou Sim. até o meu líder, eu estou precisando de ajuda. Igual uma Não, pessoa que vai ao médico. Aí o meu líder nem olha para mim e passa uma receitinha. não e assim, a gente espera isso de qualquer profissional, né? Se você vai ao Lógico. médico, você chega e fala assim, ah, não sei, não foi muito atencioso, não. Né? Se Uhum. eu for no posto de gasolina, o cara lá, o frentista, você fala assim, caramba, nossa, que menino atencioso, né? Nossa, que moça Exato. Chama atenciosa. atenção. Chama atenção, e por que que a gente não presta mais atenção nisso pra gente melhorar, né? Muito É. legal. Muito legal mesmo, Eduardo. Foi uma verdadeira aula, viu? Dá vontade Que de ficar isso. aqui conversando com você por mais muitas horas. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse, né, uma fala sua, né? Acho que você faz isso muito bem, né? Você deixa suas frases todos os dias por aí. Mas eu acho que se você pudesse deixar, né, uma frase sua para várias pessoas, se você pudesse mandar, né, um recado, deixar uma frase no outdoor, por exemplo, né, olha, essa aqui é a frase do Eduardo, né, falando aqui sobre cultura organizacional. O que que você diria, né, para os nossos laticínios, para os nossos pequenas, médias, grandes empresas, para as nossas fazendas? O que que o Eduardo diria para a gente? Eu diria que nós nunca seremos melhores se formos os mesmos. Não importa se é uma pessoa, se é uma empresa, se é uma fazenda, se é um laticínio, o que seja. Se o mundo está em evolução, se eu me contentar comigo mesmo, no que eu sou hoje, eu já estou atrasado. Então, eu gosto muito dessa frase. Ela me veio com uma inspiração mesmo, de uma reflexão, gosto de fazer algumas reflexões, ela me veio e eu costumo usá-la, sabe, Sara? Nós nunca seremos melhores se formos os mesmos. Muito legal. E isso é para tudo na nossa vida, né? Cuidado com a zona de conforto. Zona de conforto não é uma zona legal. Zona de conforto é o que eu conheço. É uma zona conhecida. E nós não gostamos de mudança. Ser humano É, é programado para se sentir seguro. Então, se eu me sinto seguro aqui, eu tenho medo de mudar, inconscientemente. Se eu não e aí eu mudar, não o tô. mercado já mudou, eu vou ficar para trás. É isso aí, eu não tô evoluindo, né? E assim, às vezes não é uma grande mudança, né? Não é você sair, acordar de manhã, correr 10 quilômetros, não. São pequenos detalhes do dia a dia que fazem a gente não ser o mesmo, né? O mesmo de ontem, né? Exatamente. Muito legal mesmo, Eduardo. Eu adorei demais, viu? Bom, obrigado, também Para gostei mim, muito. Para mim foi uma aula, né? Pode ter certeza que eu vou sair daqui dessa sala diferente do que eu entrei aqui, né, Bom, com seus ensinamentos. O Eduardo, e para quem quiser acompanhar o seu trabalho, para quem quiser contratar o Eduardo, onde que o pessoal acha você aí nas redes sociais? eu sou bastante ativo no Instagram. Meu Instagram é @valias.eduardo. Tem o LinkedIn, Eduardo Valias Vargas, e o meu WhatsApp também. Eu sou mais ativo no Instagram que no WhatsApp, por incrível que pareça, que eu acho mais fácil. Mas Não, é muito legal. fácil me conectar lá no Instagram.
Inclusive, Tá, eu joia. posto lá todo dia um diário de bordo. O que é o diário de bordo? Eu coloco lá, aquele é o número da minha vida, do dia da minha vida. Então, já estou aí com 20 mil e quase 20.200 dias e eu coloco aquilo para a gente valorizar o dia, né? Porque é a única coisa que a gente tem. Ontem já passou e amanhã ninguém garante que chegue, né? É Então, verdade. me siga lá, vamos bater um papo. Muito legal. Eu adoro o seu diário de bordo porque me faz refletir todos os dias também. Eu falo que não é mais um dia, né? É menos um dia, É né? E isso quando a aí. gente pensa nisso, muda muito. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez, né? Obrigado pela sua disponibilidade, sua disposição. Eu sei o quanto a sua agenda é corrida, então muito obrigado por doar esse tempo aqui para o Papo de Laticínios. Fica aqui o nosso abraço carinhoso. Obrigado, Sara. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. É só procurar por @Papo de Laticínios nas redes sociais ou Papo de Laticínios lá no YouTube. Vocês vão se inscrever e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos lá no Spotify. Um beijo para vocês e até a próxima semana.